dia. Estamos bem? Mas acho que melhor ainda está quem não chegou, né? Porque tem muita gente que está bem deitadinho ainda, está em cena. Magnetismo é algo extraordinário. A gente se liga, se desliga, a gente age, interage, reage. E por trás de tudo sempre está o magnetismo, sempre. Magnetismo é sinônimo de vida, ou se a gente quisesse ser mais preciso, a vida é sinônimo de magnetismo. Onde tem vida tem magnetismo, em qualquer sentido que se dê a palavra vida. Porque a vida, ela pede fluido vital. Fluido vital é o elemento fundamental do magnetismo. Então, vida e magnetismo estão ali casados. Quando alguém diz na nossa casa nós não fazemos magnetismo, está dizendo uma bobagem. Porque onde você fizer qualquer coisa, você respirou, você já está fazendo magnetismo. Porque existe o magnetismo pessoal e individual e existe o magnetismo coletivo, de exteriorização e por aí afora. Muita gente elabora teorias, às vezes mirabolantes, outras vezes somente para tentar contrastar ou negar uma outra teoria. Sendo o magnetismo vida, não há muito que discutir sobre isto. E sendo o espiritismo e o magnetismo a mesma ciência, qualquer discussão nesse sentido, ela é vã, ela é fútil, quando não irresponsável. Algumas pessoas alegam, quando se fala desse jeito, que isto é radicalismo em cima de Allan Kardec. E não é uma questão de radicalismo, é uma questão de reconhecimento. E dentro desse contexto, nós entramos numa outra zona que até começamos a abordar ontem, que é o das imposições como método único de veiculação de magnetismo. Quando nós temos essa capacidade de exteriorizar o nosso fluido de forma direcionada, então eu posso doar um fluido para alguém, naturalmente isto faz criar em mim o que nós chamamos de usinagem. Usinagem, ou algumas pessoas preferem uma exudação. A usinagem talvez seja a palavra mais apropriada. Você começa a usinar no sentido de exteriorizar uma energia. Mas por que usinagem? Porque você tem uma energia orgânica que é processada em você pelos seus centros vitais e é exteriorizada como uma forma mais sutil, porém ainda aí muito densa, porque relacionada diretamente com a origem que é física. Quando você direciona um fluido a alguém, de alguma forma esse fluido ele vai ser recebido. Ele pode ser bem recebido ou mal recebido. E ele pode ser congestionante e ele pode ser distributivo. Isto faz parte do princípio básico da existência do magnetismo. Um dos problemas que a gente tem, ele começa na definição. Nós, inclusive, somos muito ruins de definição. A gente pega um ponto e já define o que é o magnetismo. E vamos tomar o termo que é usado no meio espírita, o que é o passe. O passe é uma doação de... E aí a gente coloca o que a gente quer depois. O que isso induz? Isto induz de que qualquer passe que alguém faça será uma doação de alguém para outro alguém. E aí vem a primeira pergunta bem boba. E se o alguém a quem você vai dirigir, se esse alguém estiver congestionado, você vai doar o quê? Ah, mas eu não tinha pensado nisso. Sim, a gente não pensa porque a gente já, por definição, é induzido de que um passe é o pressuposto de que alguém vai doar algo para alguém. E esse doar, no caso, você vai doar algo seu para alguém. Na hora que a gente abrisse pelo menos o verbo dar ou doar,
eu vou te doar um refrigério. Como? Tirando o que está te pesando. Mas a gente não é induzido a isso pela definição. A definição nos induz de que você tem que dar. Se a gente entra para o campo da depressão, nós vamos encontrar uma outra situação que é complicadora. Qualquer pessoa que tenha ou não qualquer nível de estudo sobre depressão, se você conviver com alguém depressivo, a primeira dedução que você tira é: a pessoa está sem energia. Mas isso é tão óbvio que não tem como qualquer pessoa advogar outro raciocínio. Alguém está em depressão, nossa, não tem energia nenhuma, olha como é que a pessoa anda, a pessoa está andando quebrada, não tem mais olho, é uma coisa esquisita, está precisando de uma energia. Aí vamos juntar essas duas expressões de definição. A de passe é doação. A do depressivo é de carência. Quando você junta um passista com um depressivo, o que é que dá? Por impulso. O passista doa a energia para o depressivo. Isso é impulsivo. E aí o que é que a gente faz? Não estudei, não tenho nenhuma noção, tenho um coração cheio de amor, e a pessoa chegou aqui carente, está precisando de energia. O que é que eu vou fazer? Tome. E passo a doar energia. E este paciente sai da cabine ou já se sentindo pior, ou vai se sentir pior logo depois. E aí a gente entra num conflito, mas ele está precisando, eu estou aqui doando, estou doando com amor, estou me sacrificando para que essa pessoa fique bem. Como é que ela ficou pior? Isso só pode ser uma obsessão. Aí a gente entra no outro campo. Aí vamos agora procurar um culpado. Porque a pessoa veio porque precisa, eu dei porque eu amo. Ela piorou, então é o obsessor para afastá-la do tratamento. E aí a gente estabelece um princípio que aparentemente está cheio de lógica. Um tem que doar, o outro tem que receber. Se alguém vai lhe tirar desse mecanismo de cura é porque quer lhe prejudicar. Quem é que quer prejudicar? O obsessor. A gente viveu isso um tempo muito longo, com uma coisa favorável. Antes nós tínhamos menos depressão do que hoje. Tanto porque estatisticamente não se tinha tanta preocupação com isso, como porque muitas das causas indutoras de depressão hoje não existiam no passado. Mas como assim? No passado não havia tanto embutidos. E o que é que tem a ver com os embutidos? Os embutidos alteram o sistema esplênico. No passado, só se sabia de adrenalina quando nós estávamos excitados para normalmente fugir de um cachorro que vinha correndo atrás. Isso era um emblema. Ah, fulano está igual pessoa que corre de cachorro, está todo excitado. Era quando a gente tinha noção de que as glândulas suprarrenais inundavam o corpo de uma nova substância para você correr mais do que o cachorro e poder saltar um muro que você, numa condição normal, você não saltaria. Então a gente só ouvia falar de adrenalina, né? Ou as cortisonas, as otrazinas que existem hoje, a gente só ouvia falar nisso, ou se você fosse do ramo da área médica, ou então numa circunstância muito extraordinária. Hoje, a definição de juventude é você ser adrenalizado. Então você tem que viver adrenalina. Adrenalina, excremento das suprarrenais. As suprarrenais, duas das principais glândulas do sistema esplênico. Está lá no mesmo lugar. Então eu tenho agora a adrenalina mexer comigo, tenho na alimentação a alimentação. Não, mas eu não como embutido, eu como frango. Sim, frango de granja ou frango, vou me permitir dizer um nome aqui, sadia. É o mais saboroso. Reconhecemos. Mas e a química? Você tem certeza que você está comendo frango ou você está comendo concentrados de hormônios e substâncias de difícil digestão? A gente pensa que comer frango hoje, não, olha, eu não como carne vermelha, só como carne branca. De frango, sim, mas da sua granja ou desse que você compra aí? Nosso organismo
ele, apesar de que é uma máquina muito evoluída, ele tem coisas que ele empanca e não sai do lugar. Quer ver uma? Sal. O sal surgiu porque na época não tinha como se conservar as caças. E se descobriu que salgando a carne, ela não apodrecia tão rápido. Foi por isso que o sal entrou como tempero na nossa vida. Agora, isso já tem milhões de anos e até hoje o organismo reclama do excesso de sódio. Até hoje o organismo não se adaptou ao sal. Apesar de que o nosso paladar é super primoroso. Diminuiu um pouquinho o sal, a gente, está faltando alguma coisa. Porque nós já estamos acostumados, nós como paladar, estamos acostumados há milênios. Mas a natureza orgânica ainda não se adaptou. E aí temos os clássicos problemas renais e outros. Renais de rins do sistema esplênico. Aí a gente começa a girar. Pode pensar os assuntos que a gente vai girando, sem querer ou sem perceber, estão todos no mesmo eixo, o eixo esplênico. A sociedade, sim, a sociedade, e a gente está aceitando isso. Refrigerante. Refrigerante é uma bênção, mas não é uma bênção. Você está aqui na hora do intervalo, aí tem ali uma Coca-Cola bem gelada, espumante. Isso é uma bênção, principalmente para a desgraça que vem depois, mas é uma bênção, né? E a gente não se dá conta, porque todo mundo come, todo mundo, mas em compensação está todo mundo obeso. Está obeso, depois corta um pedaço do estômago. Mas porque cortando o estômago, aí você vai comer menos, e aí tem gente que morre porque cortou o estômago, mas não quer parar de comer a quantidade que comia. E nem sair dos sabores que estava acostumados. A gente entra num regime de descompensação tão grave, sem nos darmos conta, e depois vem um preço, isso vem tudo com a fatura. Aí hoje a gente vive um mundo de depressivos. Por que depressivos? Porque a gente tem uma amizade imensa com muita gente, mas que a gente nunca viu nem conviveu um minuto. Na hora que a gente se depara com esse mundo, aí a gente entra no mundo da decepção. Mas fulano, eu prefiro continuar a amizade só no Facebook, só no WhatsApp. Porque pessoalmente é intragável, mas por escrito você pode chamar de meu amor e mandar beijos. E aí todo mundo se beija no Facebook, todo mundo. E não é beijinho não, tudo é beijão. Beijão para você. E ainda põe o A repetido 3 vezes com tilt. Beijão. Aí quando você se encontra, faz, oi, tudo bem? Ou seja, a gente vive uma coisa que não vive. Quando se depara com isso, aí vem uma decepção. Aí você se decepciona com 1, com 10, com 1000, daqui a pouco você não acredita em mais ninguém. Você não acredita em mais ninguém, e isso é um erro psicológico. Os erros psicológicos, eles passam por um sistema. E agora que eu vou me lembrar o nome. Vamos, em última instância, no sistema imunológico. Que o sistema imunológico, ele tem uma raiz fundamental, que está no sistema esplênico. Quer dizer que quando eu me aborreço psicologicamente, eu estou descarregando aonde? Em termos orgânicos. É na cabeça, é no coração? Não. Passa primeiro pelo sistema esplênico. E o sistema esplênico é quem leva a pancada. Então quer dizer que o que eu como vai para o esplênico, o que eu penso vai para o esplênico, o que eu reajo vai para o esplênico. E se vier uma obsessão? A obsessão lhe ataca basicamente por onde? Pelo humeral. Até que enfim saiu do esplênico, pois é. E a primeira conexão do humeral é com o esplênico. Que desilusão, lá voltou tudo para o mesmo ponto. Ironia. O sistema esplênico foi o mais desprezado por todas as escolas, todas. Tudo tem boa função. Você fala do frontal, fala do laríngeo, fala do genésico, fala do gástrico, fala do cardíaco, você fala de outros centros. Quando chega no esplênico, não, o esplênico, pronto. O esplênico.
E a gente não teve a inteligência, ao menos, de perguntar, fazer o que Allan Kardec fazia. Por que que esses são todos frontais e o esplênico é inclinado? Porque não é possível a natureza ter feito esse centro desviado dos outros. Tem que ter algum motivo. Eu honestamente não sei. Confesso que no dia que eu desencarnar, eu vou pedir uma reunião com o pai para perguntar a ele. Nem que seja para saber se a minha teoria tem razão. Todos os centros, eles podem pegar impactos de forma intensa, incluindo o cardíaco, porque ele está de frente. Então você vai de frente, a emoção vem de frente e você suporta. No esplênico, ele é preservado. Por quê? Porque ele é quem filtra tudo. E, portanto, se você não preserva esse filtro pode se congestionar de uma forma ainda mais visceral, ainda mais profunda. Então, temos aqui um centro de lado, que é um centro que responde por tudo, mas a gente se preocupa com o coração. Lógico, tem que se preocupar. Se preocupa com a cabeça, óbvio que sim. Mas e o esplênico? Por que que ele é desprezado? A pessoa está muito nervosa, bebe. Bebe para poder se controlar. A pessoa é muito tímida, bebe. Bebe para poder ficar mais esperto. A pessoa chegou no final de semana, não tem o que fazer, bebe. Bebe já que não tem o que fazer. Aí durante a semana tem muito o que fazer, isso é chato. Aí bebe para poder aliviar o muito que tem para fazer. Aí daqui a pouco entra numa depressão. Por quê? Porque a bebida vai para o fígado é do sistema esplênico, bloqueou o sistema esplênico. Então nós vamos concluir que o esplênico é muito mais relevante do que o que a gente imaginou até hoje. Agora vamos fazer uma análise na pessoa. Você tem seu esplênico congestionado. Por que motivo? Por qualquer um desses ou até pelo somatório deles. Você precisa de mais algum outro motivo ainda para esse negócio entrar em descompensação? Já não precisa mais. E aí você vai pegar essa pessoa agora, bloqueia um centro, este centro começa a bloquear os outros. E não é porque ele está com raiva, é porque todo centro de força nós podemos dizer que são respiradouros. Um centro de força é um respirador. E um respirador muito importante, principalmente esses centros principais. Se você em algum momento tem um respiradouro desse fechado, você já começou a ter um prejuízo. Até porque, apesar da interdependência entre eles, existe um vínculo direto de cada um com determinados departamentos do nosso organismo. Sejam departamentos de defesa, sejam departamentos de ataque, sejam departamentos de distribuição e assim sucessivamente. Você pega um esplênico que é responsável por todos os filtros do corpo humano. Mas que aí só tem filtro ali? Não, mas o fígado é um filtro, os rins são filtro. Se você pega até mesmo algumas, lógico que não é considerado como tal, um pâncreas não é um filtro, mas ele é um órgão excretor, é um órgão de produção de defesa. Você pega um pâncreas, começa a não funcionar, está alterando quem? O esplênico. Você tem problemas nos rins, está esplênico. Você tem problema no baço, que o baço até hoje, depois de tantos milênios do homem, até hoje a ciência tem dificuldade de lidar com o baço. A gente sabe o que o baço faz, como é que ele trabalha o sangue, mas na dúvida, qualquer problema no baço, arranca o baço e joga fora. Como que se Deus colocou o baço ali só porque não tinha o que fazer. Até hoje é meio questionável o baço, como é questionável o timo, como é questionável a pineal. Que hoje a gente já começa a ver luzes. Qual a finalidade disso? Por que você tinha uma glândula que ela de repente murchou, ela se cristalizou? Então, como médicos, nós estamos ainda principiando, estamos ali, quando você acha que já sabe muito disso, descobre que tem métodos que são radicais porque falta outro conhecimento. Está tudo isso vinculado no esplênico. O esplênico se obstrui, ele precisa se comunicar. Para ele se comunicar, ele já que não consegue absorver mais energia de fora, ele vai buscar energia de dentro. Esplênico, centro de baixa frequência. Ele vai logo no de mais baixa, porque é quem pode lhe dar mais energia.
o esplênico vai buscar energia no genésico. Aí a pessoa, quando entra em depressão, uma das primeiras sensações que ela tem é perda de libido. Você começa a perder a sensação ou qualquer sentido de atração sexual. Não importa se você é jovem, se você é velho, se você é homem, se você é mulher, se você tem muita ou pouca relação sexual, a sua libido ela vai desaparecendo e desaparece relativamente rápido. Eu já, não é nenhuma novidade, como eu lido com isso há muito tempo, que eu já peguei de casais jovens, casais recém-casados, 20, 22 anos, já sem relações sexuais. E não incidindo isso em pessoas viciosas, porque quem se drogatiza, qualquer coisa, você ainda pode dizer que é fruto secundário das drogas. Mas pessoas numa vida relativamente perfeita, de repente ali aos 22 anos entra em depressão e acaba tudo. Como é que você numa idade de 22 anos, você não tem mais interesse sexual por uma outra pessoa? Não tem interesse mais nenhum. E você acaba de casar porque estava no auge do interesse sexual. Para onde é que foi esse interesse? Muitas vezes ali o esplênico começou a roubar a energia do genésico. Como essa energia ele não processa, ele vai buscar agora a energia do gástrico. Aí você entra na fase do não como, não quero comer, a comida não tem gosto, ou então eu vou comer muito, mas você não tem nenhum prazer no que come. O esplênico agora atacou o centro gástrico. O próximo, ele vai atacar o coração. Só que o coração já é de média frequência. Quando ele começa a puxar do cardíaco, o cardíaco entra em descompensação logo. E como o cardíaco ele administra o coração, que é um órgão essencial na vida, o cardíaco ele providencia uma interrupção da conexão, como mecanismo de defesa. Aí o cardíaco perde a conexão com o esplênico, com isto o cardíaco perde um filtro essencial, e aí você começa a sentir bradicardia, taquicardia, dor tipo angina, pressão no peito, como se o peito fosse estufar, ou como se o peito estivesse murchando, e você vai terminar nas mãos de um cardiologista. Se você não tinha nenhum problema cardiológico, você vai fazer todos os exames e não dá absolutamente nada. Porque na realidade não é o órgão, é o sistema. E aí o médico cardiologista encaminha você para um psiquiatra, que é uma das coisas mais comuns hoje em dia, é pacientes em depressão irem primeiro para o cardiologista, depois para o psiquiatra e aí é tratada a depressão. Porque o sistema esplênico puxou a energia do cardíaco. Depois que o cardíaco já não lhe dá o suficiente, ele vem puxar agora do laríngeo. Aí você perde a fala. Não é como a Rita, não. Né? Porque a Rita não foi bem isso que aconteceu com ela. Ela foi porque falou muito mal da vida alheia e aí é castigo. Né? Né, Rita? Isso é porque eu sou amigo dela. Imagina se eu não gostasse dela, o que era que eu ia dizer aqui. O esplênico puxa a energia do laríngeo e aí você perde o sentido da fala. Não é que você não fale, mas você já não tem o impulso da fala. Oi, tudo bem? Como é que você vai? Tudo. O que é isso, criatura? O que foi que aconteceu com você? Está assim tão desanimado? Nada. Alô? Sim. Celular de homem. Celular de homem ele toca 2 vezes no máximo. De mulher, porque sempre está na bolsa. E na bolsa está naquele bolso que você nunca acerta de primeira, né? E aí demora. Então você perde a fala. O esplênico já está roubando o seu laríngeo. Depois ataca o frontal. No frontal você não vê. E tem mais, você também não ouve. As pessoas falam com você: Jacó, tudo bem? Jacó, estou falando com você.
Você não consegue, não é porque você não quer, você não consegue. E se alguém falar com você uma frase mais longa, você não sabe como começou a frase. Você escuta as duas últimas palavras. Jacó, a gente vai lá para Caraguatatuba, depois que a gente sair, a gente vai chegar lá no ambiente, quando chega lá e a gente senta na primeira cadeira, tá? Cadeira. O que é que você quer dizer com cadeira? Sim, mas eu falei isso tudo, você não processa. Finalmente atinge o coronário. No coronário aí você já não tem mais relação nem com você mesmo. Você é uma coisa que você não sabe o que é. Tudo isso partiu do sistema esplênico. O sistema esplênico obstruiu-se e saiu obstruindo todo mundo. O que acontece quando alguém está nesse último nível? Ela não tem energia nem para viver. E tem, só que ela está toda congestionada, está toda estacionada. E com a energética estacionada, você não é nada. Alguém precisaria resolver isto. E como é que a gente quer resolver? Dando fluidos. Mas o centro já não estava absorvendo, por isso que foi roubado dos outros. Se você doar mais, o que vai acontecer? Vai agravar a situação. E aí é onde fica difícil você não pensar teoricamente. Então quer dizer que alguém com depressão, ela precisa de energia, mas não pode dar energia. Isso. Mas e se a energia ela vai sobreviver? Não é isto. Então é como? Peraí, você precisa de energia, mas não tem condições de receber. Então eu não dou. Não tem condições de receber? Calma, peraí, Jacó. Não tem condições de receber como? Não tem condições de receber direta. Como? Você não pode jogar energia em cima dela, porque ela está com os filtros fechados. Sim, mas tem algum jeito de eu burlar os filtros? Tem. Que jeito é esse? Pela água. Como assim? Quando você ingere a água não passa em primeira instância pelos filtros. Então ela distribui e acontece um fenômeno que Allan Kardec chamou aqui numa daquelas frases que nós passamos. A molécula malsã atrai a molécula sã. E se completa. Isto é feito na ingestão da água magnetizada. Mas aí a água não é magnetizada, é fluidificada. Aí não funciona. Mas não funciona por quê? Porque ele está precisando de energia vital. Não é de energia psíquica. Também, mas ele está precisando primordialmente agora de energia vital. Mas se você só absorve a energia vital, mesmo pela água, e você não favorece o circuito, você vai beber e vai voltar de novo a ficar estacionado. Então está aí o problema. O que eu devo fazer? Limpar os filtros e deixar com que o sistema comece a funcionar outra vez. E aí qual é o principal filtro que eu tenho que mexer? Naquele que está descompensando todos os outros, que é o sistema esplênico. Ah, mas a depressão é porque não tem serotonina, é porque... Sim, tá bom. Tanto eu concordo que se você fizer reposição de serotonina, você vai ter momentos bons. Por quê? Porque você está injetando direto. Mas daqui a pouco o sistema vem e trava de novo. E aí você vai ter que mandar mais. E mais, e mais, e mais. E depois vai ter que aumentar a dose. Porque o sistema já começa a absorver por prevenção. E aí você vai ter uma vida vegetativa. Porque o sistema está bloqueado. Mesmo quimicamente, chega um ponto que bloqueia de tal forma que não tem mais jeito. E por que isso? Vamos imaginar, um filtro. Você começa a colocar coisa nele, não filtra, com o tempo isso vai gerar depósitos. E esses depósitos vão ficar acumulados. Inclusive, quimicamente. Por que é que quando a gente toma muita química, num caso de depressão, é preciso fazer um desmame? Ah, é por conta do tipo da droga. Essa é a primeira parte da resposta. E a outra parte? Porque quando você começa a desbloquear os filtros, o que estava depositado começa a entrar em ação. Fisicamente, quimicamente. E aí você tomava um medicamento, já estava numa dosagem, vamos dizer aí, de 100 miligramas. Você reduz para 50 e o efeito é maior do que 200. Quer dizer que 50 potencializou-se sozinho 4 vezes? Não.
ele está mais potente e o que estava acumulado agora entrou no sistema. Então é muito complicado, é complicado para a gente ter a ideia do raciocínio para entender o sistema. Se entender o sistema, entendi. Agora eu trabalho dentro do sistema. Então quer dizer que eu tenho que pegar o filtro, centro esplênico, e favorecer com que as energias voltem a passar por ele. Isso. Como é que você faz isso? Não sei. Não sabe. Como é que você faz com que uma peneira que está obstruída, ela comece a peneirar de novo? Colocando mais coisa nela ou agitando ela? Agitando a peneira. Então você põe muita goma para fazer uma tapioca. Se você só colocar a goma, vai chegar uma hora que não passa mais nada. Então você vai e balança a peneira. E tem algumas situações em que inclusive você tem que empurrar na peneira para poder passar, porque está muito bloqueado. A imagem se aplica perfeitamente à questão da depressão. Você está com o centro esplênico tão travado de um jeito que você tem que praticamente que agredi-lo, só que vai agredi-lo no sentido de forçar a passagem. Vamos dispersá-lo. Mas lá no meu centro só pode fazer imposição. Aí eu digo, danou-se. Porque aí não tem mais jeito. Como é que você vai curar uma pessoa que precisa de movimento? Você vai colocá-la imóvel. Aí o que faz as pessoas? Vão procurar outros sistemas. Dificilmente dizem dentro da casa espírita. Aí vão, procura aqui, procura ali, vão acolá, até que numa hora dessa começa a melhorar. E aí nós do centro espírita que não temos feedback, tá vendo? Os passes resolveram. E a gente não tem coragem de perguntar, mas você fez mais alguma coisa além de vir aqui? A gente não pergunta. Porque a gente tem medo da pessoa dizer, sim, eu fui numa rezadeira e a rezadeira foi quem me ajudou. Porque é um desequilíbrio isso. Uma casa espírita bem montada, bem estruturada, segue tudo, diz que está ali com todos os guias, não consegue tirar você da depressão, mas uma rezadeira consegue. Aí como é que você vai encarar um negócio desse? Não, isso não foi isso, foi os nossos passes que funcionaram e ela pensa que foi a rezadeira. Sim, mas só que se ela não fosse, ela não teria como pensar isso nunca, porque não iria resolver. Da mesma forma que acontece com a nossa criança quando está com mal olhado. Quem é que resolve mal olhado de criança? A rezadeira. E por que o centro espírita não resolve? Porque o centro espírita só faz imposição. A rezadeira não. Tome dispersivo. O dispersivo faz circular a energia e a energia circulando volta a fazer os centros voltarem a funcionar. E nós, na casa espírita, não. Façamos igual a Jesus. Pensemos no Senhor, que é muito generoso e bom. E já que é para fazer igual a Jesus, aproveita, já dá uma cuspidinha para, né? Vai que é no cuspe mesmo que o negócio resolve. A gente tem que brincar um pouco, né? Como Jesus aguenta tudo, aí a gente brinca com ele. Porque se eu disser que isso era uma rezadeira que eu conhecia e ela souber, ela vai ficar com raiva de mim. Então a gente chega na situação da depressão com um problema grave e com um comportamento agravante. O nosso comportamento é agravante, porque a gente não trabalha como deve trabalhar. Aí fica lá o centro congestionado, a gente vai, mete mais fluido, congestiona mais ainda, a pessoa piora, se diz, não, mas volte. Nessa hora a gente se lembra de Mesmer. Mesmer disse que no começo piora. Aí a gente piora mais uma semana, mais duas, mais três, a pessoa vai embora porque ela não aguenta mais. Eu pensei por um momento que era uma procissão, mas não era.
Porque eu não me lembro bem se era assim, mas na igreja entrava uma atrás da outra, cada uma com um copo, sabe? Era um negócio tão engraçado. E de repente eu acho que eu tive a ilusão de ter visto algo parecido, mas foi engano meu. É porque aqui está meio escuro de volta, aí eu não deu para perceber. Aí depois vai com uma vasilha maior para pegar mais, sabe? Mas também é tudo isso faz parte do contexto. É por isso que eu tenho poucos amigos, viu? Então, é porque a gente, nesse mundo hoje de muitos condimentos excitantes, aí a medicina diz, beba água, beba muita água. E a gente tem que fazer isso, né? Para uns um copinho basta, mas para outros tem que ser uma jarra. Então, vamos que vamos. Eu ainda tenho bastante aqui, se precisarem, viu? Dá para dividir. Aqui tem copo e tem água. E ainda temos as duas colaboradoras aí que são extremamente eficientes, porque ela viu que o volume de água baixou, já estão voltando para... Isso é uma piada sem graça, né? Mas eu que... É que a gente fala de depressão e a gente começa a ficar muito sério, o assunto parece que daqui a pouco está todo mundo depressivo, a gente tem que brincar um pouco para ver se pelo menos contorna, porque esse negócio de depressão já é para baixo. E aí o cara fica aqui como eu estou aqui falando, por que então? Porque o esplênico, porque não dá atenção esplênico, porque ele está congestionado, porque o remédio fica depositado, porque as comidas condimentadas, porque os embutidos, porque daqui a pouco a gente, meu Deus, o que é que eu vim ver aqui hoje de manhã?